Amém? Graças a Deus, né? Tudo bem. Falei para vocês que segunda-feira eu tive essa oportunidade de falar no hospital. Um grupo de pessoas e a orientação que eu tinha recebido era para falar de um assunto, saúde emocional no âmbito familiar. Foi este o tema que me passaram. E então eu não podia falar sem nenhuma religiosidade. Não era para falar nada com respeito à religião, Bíblia, nada. Mas eu coloquei no PowerPoint, na época, lá, na segunda-feira, eu coloquei um versículo bíblico logo de cara, mas tive um feedback muito positivo, dizendo que o coração alegre, o que acontece? Aformoseia o rosto, lá de Provérbios. A gente fala que, de fato, quando temos um coração alegre, o coração gostoso, está tudo bem, o nosso rosto fica até mais bonito. Então, atenção aos que são chamados de feios. Você não é feio. Se você tiver um coração alegre, tudo bem? Então, o seu rosto vai expressar isso. E uma definição dessa palavrinha, uma palavra, uma expressão muito usada na psicologia. A Bia está estudando psicologia. Já viu essa palavra aí, Bia? Já viu? Resiliência. Então, uma palavra, na verdade, quem mais usa são os físicos. Aliás, foi trabalhada pelos físicos, quem trabalha com física, mas a psicologia absorveu isso e eu vou colocar a definição dessa palavra. É isso aí. É a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com elas. É ter a mente flexível, o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Essa é a tal resiliência. É uma expressão, aqui tem uma abordagem com umas palavrinhas chamadas MCDs, que é modelos de crenças determinantes, e que a pessoa que passa por experiências negativas, ela consegue, então, ultrapassar esse momento. Isso chama-se a resiliência. Essa expressão usada a partir do ano 2000 para cá. Mas olhando num contexto bíblico, a Bíblia fala muito sobre esse tema. E eu quero falar hoje, mais precisamente, depois dessa temática aí, essa introdução, eu quero que vocês abram a sua Bíblia lá no texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Vamos ter aí uma pessoa, uma abordagem de alguém, e por isso a gente vai trabalhar mais com essa questão da resiliência da fé. O que é isso? Né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versos de 1 a 11. Para tanto, quero convidá-los, né, a se colocar em pé, reverência à leitura da palavra de Deus, que é a Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus. Capítulo 2, a partir do verso 1, vou até o verso 11, eu leio na versão Almeida século 21, uma versão muito boa, que diz assim: Então Ana orou, meu coração exulta no Senhor, a minha força exaltada por causa do Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Os arcos dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham com fartura agora trabalham por comida,
mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinza, para fazê-los sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um nome de glória. Porque as colunas da terra são do Senhor, estabeleceu o mundo sobre elas. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Os que lutam contra o Senhor serão desprezados, despedaçados, trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, porém o menino ficou servindo ao Senhor, supervisionado pelo sacerdote Eli. Pode abaixar a sua cabeça, eu quero orar mais uma vez. Pai Celeste, como é bom estar aqui na casa do Senhor, louvando o seu nome, ó Deus, aceitando aquele convite, vem, que é hora de adoração, e aqui estamos, ó Deus, para adorar o seu nome, aqui estamos, ó Deus, para sentir a sua presença, para que sejamos ministrados pela atuação do teu Santo Espírito. Então, que o Espírito do Senhor fale no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-se. Muito bem, eu sou filho de uma mãe de 6 homens. Minha mãe teve 6 filhos homens. 4 nasceram na Bahia. Eu costumo dizer que eu vim embarrigado para cá. E desses 4 que nasceram na Bahia, o segundo filho morre logo cedo por várias dificuldades e necessidades da época. O terceiro morre dentro do ônibus, também com uma situação bem triste e ruim, e conversando lá com a minha mãe outro dia, a gente conversando, e ela conta os detalhes, e que é isso, de uma criança morta, sem poder sair do ônibus, sem poder fazer nada, e indo de uma cidade para outra, acho que de Feira de Santana, né, para Salvador. Essa criança, ou vice-versa, essa criança, contrário, né? Essa criança morre dentro do ônibus e não tinha, como se o motorista não podia parar na estrada, não tinha o que fazer. Dona Georgina, minha mãe, então sofreu muito com essa realidade, e tendo esses 2 filhos, o Davi foi o primeiro, que também já é falecido, e esses 2 meninos, Israel e Azarias, morreram ainda bem cedo, e depois veio Paulo, é o menor que conhece aí, os irmãos, veio Paulo, que é o terceiro filho, e ela engravidou de novo e veio para São Paulo, e ela tem 55 anos que ela está em São Paulo, e eu nasci aqui, eu tenho 55 anos, eu nasci aqui. Dona Georgina passou por todos esses problemas de ver 2 filhos morrendo em tempos curtos, 2 crianças morrendo, uma situação bastante triste e ruim. E mais ou menos 20 anos atrás, talvez 15 a 20 anos atrás, eu perdi um irmão que foi assassinado, né? Brutalmente assassinado. Então, eu vi a minha mãe superando essa situação de risco, de sofrimento, de dor, mas uma coisa muito legal aconteceu, que em todo momento, Dona Georgina, ela pôde agradecer a Deus, louvar a Deus, e perguntava para ela: mãe, como é que a senhora está? Bem, pela graça de Deus.
graças a Deus por tudo isso. Então ela superou esses obstáculos todos dentro dessa questão da resiliência, mas muito mais que isso. Foi o desenvolvimento da fé e a graça de Cristo que foi trabalhada também na vida dela. Eu sei que muitos aqui já têm a sua história. Cada um de nós temos suas histórias. E a gente sabe que nem tudo é sol. Nem tudo é muito bom. Nós estamos sujeitos a todo tipo de situação. Coisas boas e coisas ruins acontecem conosco. Tristezas, momentos fúnebres na nossa família. Eu sei que vocês já passaram também. Muitos de vocês. E vão passar. A vida é assim. Quando eu completei 7 meses aqui, eu celebrei 7 cerimônias fúnebres no comecinho do nosso ministério. Irmãos conhecidos dos irmãos, parentes. Então, nem tudo é festa. Nem tudo é alegria. A gente passa por dores. E quando eu falei sobre isso no hospital, eu vi uma senhora se queixando, ela falou, olha, eu trabalhei o tempo inteiro, eu estou perto de me aposentar, eu não sei como vai ser a minha aposentadoria, está tudo trocado, e a gente se preocupa com tudo isso. Os irmãos que estão na beira da aposentadoria, outros já se aposentaram, já estão agradecendo a Deus, outros tanto, vocês estão preocupados, ansiosos com a questão da aposentadoria, talvez logo, logo você se aposente. E a gente sofre com essa situação toda. E eu pude falar para aquela senhora, ela estava reclamando, e eu falei, olha, essa temática aí, a gente vai desenvolver essa questão de termos essa capacidade de se recuperar dessas situações de crise que nós passamos. E essa recuperação a gente aprende com o próprio problema. A resiliência é exatamente isso, é a gente poder aprender com essa questão. Na área psicológica, eles não tocam nessa palavrinha de fé. Não é mencionado muito, a menos que tenhamos um psicólogo cristão que tem uma visão de Deus diferente do que um psicólogo comum que tem por aí. Então, meus queridos irmãos, eu escolhi um texto de uma pessoa, de alguém, que escreveu um cântico, que nós lemos o cântico de Ana. Um cântico lindo. E ela no começo vai falar, meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada na casa do Senhor, por causa do Senhor. E ela vai com muita alegria expressando um momento de prazer dela, que ela está super feliz, está cantando, e ela agora vai falando no verso 3, por exemplo, não faleis mais palavras tão altivas, nem arrogância saia da vossa boca. Ela estava jubilando de alegria. Imagina o rosto de Ana, o prazer de Ana, como ela estava feliz. Mas não foi sempre assim. Eu enumerei o perfil de Ana aqui, né? Até perguntei, coloquei uma pergunta ali, por que Ana cantou? Né? Como que Ana conseguiu cantar com um perfil desse jeito? A Bíblia vai falar aí no primeiro capítulo. Veja aí no primeiro capítulo de 1 Samuel, e a gente vai ver por que Ana cantou. Né? Primeiro a gente vai observar, queridos irmãos, o perfil negativo de Ana. Estéril, sofria provocações, tida como embriagada, até por alguém que poderia ser diferente, né? Um sacerdote. Falou, Ana, você está embriagada. O sacerdote, o homem que representava a Deus ali, falou para a própria Ana, Ana, você está estranha. E Ana também, ela era uma mulher angustiada. Tinha grande ansiedade. Ela também sofria com aflição. Ela tinha problema de senso de incapacidade. Ela não se achava capaz de nada. E era uma mulher amargurada. E não se alimentava e vivia triste.
Este é o perfil negativo, não é? De Ana. Se a gente pintar um quadro, os desenhistas aí, pintar um quadro com esse perfil, a gente vai ver uma pessoa que sofre amarguradamente. E tinha uma tal de Penina, uma segunda mulher, vale observar aqui, que na época, a Eucana tinha duas mulheres, o primeiro livro fala. A Bíblia, não que a Bíblia permitia totalmente isso, né, ao mesmo tempo não permitia, permitia, ao mesmo tempo não permitia, melhor dizendo, e exatamente por causa dessa situação trouxe um desconforto que gerou todo esse perfil negativo de Ana. Imagina, Penina tinha filhos e Ana não tinha. Era como uma amaldiçoada pelo fato de não ter filhos. Uma judia, não tendo filhos, era considerada uma mulher amaldiçoada, porque ela não produzia. Esta era a ideia que tinha na época. Então, Ana vivia com toda essa situação negativa. Talvez você tenha um perfil parecido, ou semelhante à de Ana. Talvez tenha passado por algum problema, ou está enfrentando uma situação e que não consegue administrar este problema. Essa tal resiliência é uma linguagem moderna que vai nos ajudar a poder administrar essas coisas. Mas não adianta a gente pensar na resiliência se não tiver a fé. E aí eu entro na resposta a esta pergunta, o porquê que Ana cantou. O que fez com que Ana cantou. E louvor é fruto dos lábios que confessa o nome de Deus, diz o autor aos Hebreus. O salmista vai falar que o louvor é para adoração ao nome do Senhor. E eu lembro lá do Salmo 100, né, quando nós vemos o salmista falando exatamente, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, cantai ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Mas como vamos cantar? Tem um salmo que fala, acho que o Salmo 113, eu não lembro, me troquei aí, um salmo que vai mostrar daqueles homens que estavam presos lá na Babilônia, 183? 33? 137, exatamente. Nossa, minha esposa me auxilia. Até no púlpito ela me auxilia. 137. Gostoso ler esse salmo, que um dia falou muito no meu coração. Aqueles homens estavam à margem, exatamente, à margem do rio Babilônia, dos rios da Babilônia. Nos assentávamos e chorávamos, recordando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos oprimiam pediam que nos alegrássemos. Cantai-nos um cântico de Sião, um dos cânticos de Sião. E ele falou, mas como nós cantaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Jerusalém, que está à minha direita, se atrofie, se eu me esquecer de ti. Então, estes homens, servos de Deus, não queriam cantar quando eles estavam lá na Babilônia. Eles estavam tristes e perguntaram àqueles que aprisionaram. Ele falou, cante um hino, uma música tão bonita de vocês. Uma música de Sião. Eles, não, nós não vamos cantar. Eles já estavam pendurando as harpas deles, já estavam desistindo. E eu tive uma experiência dentro desse contexto, não sei se eu devo ter falado para vocês, e numa situação também que Deus estava trabalhando comigo, e entrei no ônibus, fiquei lá pensando em muitas coisas e dificuldades da vida, e de repente entra um homem lá com a Bíblia na mão, passa o
cobrador e eu fico antes do cobrador, e ele fica de costas para mim, e ele de costas para mim, ele começou a ler este salmo, Salmo 137. E ele começou a falar: varão, não é hora para pendurar as harpas do salgueiro. Você, varão, não pendure as harpas do salgueiro. E eu ali coçando a cabeça. Quem é varão? A quem é esse varão que ele se refere? De quem ele está se referindo? Olhei para as pessoas de um lado, de outro, pessoas comuns que vinham ou voltavam do serviço, que vinham ou voltavam do mercado, e eu em pé ali entendi que Deus de fato estava falando comigo. E que eu não poderia, de maneira alguma, pendurar a harpa lá no salgueiro. O salgueiro, aquela planta chorão, né? Você que conhece o salgueiro, é um tipo daquelas plantas que as folhas caem. Algumas pessoas chamam de chorão. Talvez vocês vão lembrar disso. E então aqueles homens, eles estavam não querendo, pendurando as suas harpas, não queriam tocar as suas harpas, estavam desistindo da situação, com o problema que eles estavam sendo pressionados, aprisionados ali. Eles estavam fora da terra dele, sofrendo uma situação, assim como Ana. A gente volta para o texto, que Ana, por quê? Eu volto à pergunta, por que Ana cantou? Em primeiro lugar, porque ela desenvolveu aspectos da fé. Ana confiou, Ana buscou ao Senhor em oração. Ana pôde buscar a Deus. O verso 10 do primeiro capítulo vai dizer assim: com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito ao Senhor. O que você faz? Qual a primeira coisa a fazer quando enfrentamos situações de crise? O que fazer? Quando nos deparamos com situação que, por muitas vezes, a gente não acha solução. A gente não encontra. E esse momento de crise parece que, por vezes, parece que, no momento que estamos passando, parece que veio para ficar. E nos joga na parede, nos joga na depressão, e faz com que a gente fique até duvidando de nós mesmos. Não sei se você esteja passando ou está passando. Situações de crise podem vir proveniente de doenças, ou de problemas relacionais, ou situações financeiras. O dinheiro está curto, a dívida está alta, ou alguma outra dificuldade conjugal. Nós temos irmãos que sofreram muito com doença na família e ainda sofrem. Outros sofrem por perdas que nós enfrentamos. Estamos sujeitos, como falei no começo, o sol e a chuva vêm para todo mundo. Como nós podemos administrar isso? Ana buscou ao Senhor e chorou muito ao Senhor. Você já chorou ali diante do Senhor? Já orou muito ao ponto de soluçar, de estar se derramando diante da presença de Deus? O verso 10 vai falar: com a alma amargurada, do jeito que ela estava. A única situação que veio, o único mecanismo que Ana tinha naquele momento era a oração, era se derramar diante do Senhor, porque Ana confiava no Senhor. E ela então pôde se colocar diante de Deus de uma forma espetacular, do jeito que ela dizendo: Senhor, eu dependo exclusivamente do Senhor. O mecanismo de Ana foi a oração. Eu não sei qual o seu mecanismo, não sei o que você faz. Eu confio na oração. Depois daquele homem que eu acho que eu nunca mais vou ver, e aquilo falou muito no meu coração, dizendo: não é hora de pendurar as harpas do salgueiro. Então não é hora de poder encostar nos nossos próprios dilemas.
nas nossas próprias ansiedades. Eu lembro daquele versículo, lá em 1ª carta de Pedro, lançando sobre ele o quê? Toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então, queridos irmãos, Ana, ela fez uma oração eficaz. Muito interessante, eu comecei a olhar bem a fundo a oração de Ana. A gente vai perceber que ela não fez uma oração de negócio com Deus, de toma lá da cá. Na verdade, a oração de Ana foi uma oração com propósitos, com completa submissão a Deus. Sua oração tinha um compromisso diante do Senhor. Ela teve fé na bênção de Deus e fez um voto. O verso 11, ela coloca, e temos um pouco mais sobre a oração. Diz assim, verso 11, na minha versão, e fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas se lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Olha, uma oração de uma mãe. Ela queria ter um filho. Mas aquele filho, na verdade, ela não queria simplesmente levar para casa, levar o menino para a escola, ensinar as coisas do lar, e, enfim, o menino aprender uma profissão, talvez carpinteiro, talvez um outro tipo de profissão da época, serrador, mexer com pedra, ou ser um pastor de cuidar ovelhas, como Davi foi, e outros tantas profissões da época. Não, ela chegou e colocou: Senhor, eu quero esse filho para o Senhor, e vou apresentar ao Senhor. Ela não foi egoísta, por isso que ela teve uma oração eficaz, com propósito e com submissão ao Senhor. Para que você tem filhos? Qual o propósito de Deus dar filhos a você? Quando a Camila nasceu, nós apresentamos no 7º dia. 17 dias nós apresentamos, ela sabe tudo. A memória dela é melhor que a minha. No 17º dia, vou corrigir então. 17º dia, entregamos ao Senhor. Ela está por aqui com a gente ainda. Até quando Deus sabe. No 17º dia, 17, entregamos Camila ao Senhor. Ana, ela fez mais que isso, né? Mesmo com toda a amargura que ela sofria, com esse perfil negativo, ela confia em Deus. Ela não confia em outra coisa, ela não vai atrás da Dona Maria do lado, para a Dona Efigênia da direita ou da esquerda, não, ela vai buscar o Senhor. Ela não pegou rede social, Facebook da vida, para se orientar, ela buscou ao Senhor, ela orou ao Senhor, se derramou diante de Deus. Uma técnica eficaz. E ela fez um voto. No verso 11 a gente vê isso. Leiam depois toda a história de Ana. Ela se colocou aos pés de Deus no templo com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Queridos, pois ainda que sejamos filhos de Deus, também somos humanos. Não somos super-homens nem super-mulheres, mas as pressões da vida nos afetam, de certa maneira. E o crente, ele tem a resiliência da fé. Ele não acha solução e nem deve achar solução sozinho nos seus períodos de fraqueza, mas ele depende do Senhor. Ele busca ao Senhor. A segunda ênfase que eu quero colocar está, então, no nascimento deste menino que nasceu. A oração de Ana é respondida. Eu fiquei feliz quando li esse texto 2, 3, 4 vezes, lia e voltava e meditando sobre isso. A gente vai ver que a oração é respondida
Deus abençoa a Ana e ela cumpre o que prometeu em seu voto. Vamos lá para o verso, ver aqui, verso 19. E voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Essa expressão, como sempre falo, me salta da Bíblia quando se refere a Deus e a Ana. O Senhor se lembrou de Ana. Queridos irmãos, Deus, verdade, Ele sempre se lembra da gente. Deus não esquece da gente. Se nós oramos, nos colocamos na nossa oração com propósito, com firmeza, com submissão, com reconhecimento da autoridade de Deus sobre nós, como falamos pela manhã, que Davi, ele se demonstrava totalmente na dependência de Deus. Por isso que ele vai falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu dependo exclusivamente de Deus. Ana, com todo esse perfil negativo, ela era uma mulher que, longe de ser, então, alguém que poderia se esperar dela. Sabe o que acontece? Deus escolhe as pessoas mais improváveis para manifestar a sua graça e a sua bênção. Deus escolhe as pessoas mais improváveis que existem. Como eu falei para vocês, eu nasci numa casa muito pobre, muito simples. E meu pai, ele mesmo fez a casa dele. Ele era pedreiro da prefeitura de São Paulo. Primeira casa, antes morava de aluguel, ele fez um esforço danado, não dependendo de ninguém, mas fez um esforço, com a ajuda, logicamente, de um outro irmão dele. Fez uma casa de chão batido. Depois fui conhecer o tal do vermelhão. Talvez alguns irmãos aí, mais jovenzinhos, sabem o que é vermelhão. Essa turminha nova aí já sabe o que é cerâmica, já sabe essas coisas, né, Maria? A gente conhece o vermelhão. E a roupa da gente ficava toda vermelha por encerar aquilo, né, Vandilson? Né, Maria? Encerava a casa, ficava um brilho. Os irmãos conhecem aí vermelhão? Sabe o que é? Está sabendo o que é isso, né? E eu com meus irmãos ficava lustrando aquilo, a roupa ficava vermelha, ficava brincando de lustrar, e minha mãe tinha uma cera que ela ganhou, um negócio velho lá que ligava, fazia um barulho louco, né, encerava aquilo. A gente estava um pouco mais rico com aquela cera louca lá, fazia um barulho, um ronco, saía arrastando a gente com aquelas enceradeiras. Hoje não, passa um paninho lá, um piso bonitinho como esse. A casa da Lica deve ser aquela casa lá, bonitinha. Nasceu num berço de ouro, essa turminha aí, né? Suave. Vou na casa do Wilson, tudo brilhando. Dá até para pentear assim, ó. A Débora se penteia ali, ó, né? Com o piso do chão, tudo bonitinho, tranquilo. Nosso tempo não foi assim, não. Era chão difícil. Mas com tudo isso, graças a Deus, que as misericórdias e a graça do Senhor vem sobre nós, é o que veio na vida de Ana também. E Ana agora, ela fez o voto, lembra lá do voto que ela fez, lembra lá do compromisso, da oração com compromisso, com o propósito que Ana fez, e agora então ela vai e o Senhor se lembrou de Ana. Deus se lembrou de Ana. Na continuação do texto, a partir do verso 20, vou fazendo a leitura aí, a gente vai caminhando, diz assim: assim Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, ao que chamou Samuel, pois ela dizia, eu pedi ao Senhor. Ela clamou ao Senhor, daí veio o nome Samuel, expressão hebraica. O judeu, as pessoas do Oriente, eles colocam o nome da criança de acordo com a situação que vive. O brasileiro é diferente, né? Coloca o nome de cantor, de jogador de futebol e vai por aí, né? Mas ele não. Ana colocou o nome de Samuel. E ela disse, eu pedi ao Senhor. Aquele homem, Eucana, veja que interessante, subiu com toda a família para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir os seus votos.
e Ana estava junto, ela foi no templo, adorar ao Senhor e cumprir o seu voto, apresentar diante do Senhor o compromisso, a resposta de oração. Ela foi agradecer, foi apresentar diante do Senhor. E o texto vai dizendo, verso 22, Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que fique lá até quando? Até os 14 anos? Até os 20? O texto fala que para sempre. Olha só, que propósito. Um filho que ela não era para ela, mas ela queria ter o prazer de dar à luz um filho, de dedicar aquele filho ao Senhor e ficar para o Senhor mesmo. Ana não foi egoísta de jeito nenhum. O filho dela era filho do Senhor e é para o Senhor. Muitas vezes a gente tem visto pais egoístas, não toque no meu filho é meu, e enfim, a gente tem dificuldades dessa natureza e por isso a gente sente muito. Teve uma vez que uma irmã, uma senhora que eu conheci, eu falei, nossa filha foi estudar longe, em determinado lugar. Ela falou, minha filha não sai da minha casa. Minha filha não, vai estudar aqui no colégio do lado. Não vai ser, você acha ficar um ano fora da minha filha? Rosalva que o diga aí, não, estou longe. Ficamos um ano sem a Camila, 2 na verdade, né? 2 anos com a Camila longe. E é do Senhor, é para a glória de Deus. Foi assim que nós fizemos. Oramos ao Senhor durante 4 anos no nosso casamento e veio a Camila. Depois de 4 anos de casado. Acertei a data, né? E graças a Deus apresentamos ao Senhor. Veja verso 24. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló, com um touro de 3 anos, uma efa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho. Então, sacrificaram o touro e apresentaram o menino a Eli. Pronto. Ela cumpriu o seu voto. Apresentou o menino ao Senhor. Ela não comprou um outro problema. Não. Talvez de fato, Ana, eu imagino Ana em casa, o menino não está aqui. Alguém iria perguntar, cadê o seu filho? Está lá na igreja, está lá no templo. Mas cadê o menino? Não vai estudar? Ele está no templo. Como que pode isso? Mas ela fez um voto. Aquele menino iria estar ali junto com ele, iria aprender muito mais do que qualquer criança da sua comunidade judaica. Ana apresentou o seu voto diante do Senhor. E ela diz, meu Senhor, tão certo como tu vives, meu Senhor, sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Ela se apresenta diante de Deus, lembra, Deus, eu sou aquela mulher que sofri, eu tive toda aquela situação negativa, eu era triste, agora eu sou feliz, eu quero cantar ao Senhor, eu quero louvar ao Senhor. E ela dedica ali aquela criança. Por isso também o dedico ao Senhor, e ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. O verso termina com uma expressão, e ali adoraram o Senhor. E ali, vamos repetir? E ali adoraram o Senhor. Ela colocou a vida daquela criança, daquele menino ainda. O que você faria estando no lugar de Ana? Como você administra os seus problemas? Você resolve o seu problema só para você ficar de boa? Ficar suave, como eu falo, suave na nave? Como é que você administra as suas questões? A solução do seu problema é só para você ficar de boa ou é para adorar e glorificar ao Senhor? Ana resolveu
a resiliência, a situação como a resiliência da fé. E por isso que ela cantou ao Senhor. Queridos irmãos, aí termina a minha tela, tá? Achei que tivesse mais. Queridos irmãos, quando a gente lê esse cântico de Ana, quando a gente passa os olhos, eu quando olho aqui, eu vejo uma mulher forte. Eu vejo a mulher feliz. Eu vejo a mulher que o seu rosto agora parece uma outra mulher, parece outra pessoa. Ela colocou a situação dela diante do Senhor. Ela orou, ela buscou, dedicou ao Senhor. O cântico, em terceiro lugar, o cântico de Ana expressa de uma alegria de louvor ao Senhor, de adoração. Ana tinha vida no altar. E por isso, então, ela foi uma mulher feliz. Depois vocês saberem, a gente vai vendo mais para frente, situações de pessoas improváveis, que Deus manifesta a sua graça. Talvez você seja uma pessoa improvável, e uma pessoa que foi subestimada tanto tempo. Talvez pessoas te julgaram, te condenaram, acharam que você não ia ser ninguém. Uma vez alguém falou para mim disso aí, ó, não vai sair nada. E as pessoas rotulam a gente mesmo. E você é uma pessoa improvável, que Deus quer manifestar a sua graça, a sua bênção e o seu louvor. Queridos irmãos, eu não sei se você tem, como falei já e repito, não sei qual a sua dificuldade, ou talvez esteja passando por um problema e que tem essa dificuldade mesmo. Talvez amargurado, triste, talvez preocupado, ansioso, depressivo, com dificuldade de acreditar no que virá amanhã. A Bíblia fala, até um hino que diz que posso crer no amanhã. Então, queridos irmãos, eu quero orar com você nessa noite. Talvez você seja uma pessoa mais improvável que exista, que possa ser. Improvável para ser alguém. E Deus quer manifestar a sua graça, o seu amor e a sua bênção nas pessoas improváveis. E que Deus abençoe você. Amém? E se você, eu quero que você abaixe sua cabeça e coloque diante de Deus nesse momento. Você quer que oremos em seu favor? Talvez, de fato, você precisa muito de oração. Ana era uma mulher que precisava de oração. Ana é uma mulher amarga, sofrida, subestimada. As pessoas, até essa Penina, como diz os jovens, tiravam o sarro da cara dela. É uma mulher desacreditada, né? Que sofreu muito, mas ela soube se colocar diante de Deus. E você quer se colocar diante do Senhor, seja qual for a situação, então, como um sinal que você está disposto a ter essa situação na sua vida resolvida, essa resiliência da fé. Demonstre isso, se colocando de pé no lugar que você está. E para que Deus o abençoe, amém, que Deus abençoe. O que mais? Coloque diante do Senhor. Como Ana, você vai cantar, você vai louvar um dia. Às vezes achamos que a situação que a gente passa, a gente não encontra a solução. Mas eu digo que eu já passei por situações que eu achava que não ia ter solução. E aquela voz no meu ouvido, no meu coração sempre dizia, você vai testemunhar ainda disso. Você vai louvar ao Senhor por isso. Então, como Ana, se apresente então diante de Deus e tenha essa resiliência da fé. Deus vai tornar você uma pessoa alcançada pela graça de Deus. Quem mais? Vários irmãos já se colocaram diante
do Senhor em pé, dizendo: eu estou disposto, como Ana, ainda que eu chore aos pés do Senhor, ainda que eu me derrame diante de Deus, ainda que eu me quebre diante do Senhor, eu confio. Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos, e é isso que Ele está disposto a fazer nessa noite. Pai Celeste, nos apresentamos diante do Senhor nessa noite, muitos com dores, com ansiedades, com preocupação, talvez problemas de enfermidades, ó Deus, talvez problemas financeiros, outros tantos problemas. Queremos crer, ó Deus, que através da fé, quando nos apresentamos diante do Senhor, o Senhor trabalha em nós, ó Deus, o Senhor reconhece em nós a nossa fragilidade, a nossa dependência do Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, queremos apresentar esses tais irmãos que, ó Deus, se colocaram de pé dizendo: eu quero, eu estou disposto a seguir esse exemplo de Ana. E, ó Deus, muitas vezes achamos que somos as pessoas mais improváveis que existem, mas sabemos que a sua graça nos alcança, ó Deus, e nos faz então por cabeça e não por caudas. Então, Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, que não penduremos as nossas harpas, ó Deus, nos salgueiros, mas que nos coloquemos diante do Senhor e que sintamos a manifestação da sua graça, ó Deus, tão especial, tão confortante, e que a ação do Espírito do Senhor seja manifestada nas nossas vidas, para que em Cristo sejamos fortalecidos, e assim havemos de louvar e adorar ao Senhor. Ó Deus, receba esta apresentação que fazemos diante do Senhor, para que possamos ser alcançados pelo seu grande amor, pela graça do Senhor. Abençoa-nos, pois, e assim oramos, ó Deus, agradecidos, e louvamos o seu nome, em nome de Jesus. Amém.